Caríssimos alunos, é com grande satisfação que hoje nós iremos reiniciar mais uma vez os nossos conceitos sobre óptica. Conceitos introdutórios estes que irão facilitar o nosso convívio do dia a dia, pela sua compreensão e até mesmo pela questão do nosso entendimento. Como já sabemos, foi fato de muita curiosidade para muitos cientistas da antiguidade realmente procurar saber como era que nós poderíamos enxergarmos um objeto qualquer. E isso foi fator inquietante para diversos cientistas nessas questões em discussão. Daí veio a situação onde se poderia imaginar o que seriam corpos luminosos e corpos iluminados. Quer dizer, na realidade, a gente pode perceber que algumas teorias elas existiam até mesmo a imaginar que os nossos olhos eram capazes de gerenciar, de motivar, de criar alguns sustentáculos onde eles poderiam, alguns corpúsculos, onde eles poderiam ir até ao objeto e trazermos de volta justamente a questão do processo de nós enxergarmos. Mas seria muito bom. Você já imaginou se nossos próprios olhos enxergassem, fizesse essa condição de criar subsídio até chegar a um objeto e fizermos enxergarmos? Nós podemos chegar até no escuro. Mas aí ficou os questionamentos. Então, muito tempo depois, até mesmo Isaac Newton, Tales de Mileto, realmente, eles chegaram a criar novas situações, onde eles começaram a ver o quê? Que elementos como o Sol, por exemplo, uma vela acesa, uma lâmpada acesa, que poderiam gerar luz, elas incidiam, elas iriam transmitir essa claridade, esses feixes de luz sobre o objeto, e eles iriam refletir, chegando até nós, a forma de nós visualizarmos o que estaríamos entendendo. Daí veio a noção de raios de luz e de fonte luminosa. Quer dizer, então essa fonte luminosa, onde esses elementos são capazes de emitir feixes de luz, poderíamos dizer que esses feixes estariam realmente designados por raios. E esses raios de luz, eles poderiam favorecer, chegando a clarear até os corpos iluminados. Augusto, então esse corpo iluminado seriam aqueles que têm luz própria ou não? Não. Os corpos iluminados seriam aqueles que precisam de um feixe de luz ou de um raio de luz para que eles possam ser vistos. E aí você começa a perceber a diferença entre corpos luminosos e corpos iluminados. Então quem é que é iluminado? Iluminado seriam aqueles que precisam de uma luz para serem vistos. E o que é os corpos luminosos? São aqueles que produzem luz com o intuito de favorecer a visão de corpos que não poderiam ser vistos. Daí, esses raios, eles têm a sua independência normal. Quer dizer, existe até uma lei que diz que os raios eles são interdependentes e que eles realmente se intercedem em uma linha reta. O que eu quero dizer com isso? Algumas experiências que você pode até imaginar. Algumas lanternas focando os mesmos raios e que esses raios se cruzem. Você pode imaginar o quê? Que mesmo através do cruzamento desses raios, elas não vão impedir que esse caminho seja desviado. Eles continuam na mesma linha reta, cada um seguindo o seu destino. Disso a gente pode perceber o quê? Que eu posso analisar o que seria essa luz branca. Quer dizer, seria aquela luz onde a nossa percepção visual seja capaz de enxergar. A própria luz do sol, quer dizer, onde ela realmente é considerada uma luz branca. Eu posso ver que com a questão da sua decomposição, eu posso ver que eu posso transmiti-la, decompô-la nas cores do arco-íris. Augusto, mas essa cor do arco-íris só são 7. Bem, pelo menos pelo embasamento que nós entendemos, que nós procuramos ver, são as 7 cores. Mas, na realidade, existem infinitas cores
que estão inseridas dentro dessa cor branca. Quer dizer, essa cor que na realidade ela é capaz de nos favorecer ao nosso enxergar, a acuidade visual do ser humano. Algo. Então, quando você começa a imaginar isso aqui, você começa a perceber o quê? Que a luz branca, ela é a reunião, ela é a junção de todas as cores que nós poderemos imaginar. E a cor preta é a ausência de cor. Que na realidade a cor preta não é cor, ela é a ausência de cores. Vendo isso aqui, eu posso trabalhar com as cores primárias. Quer dizer, quem seriam elas? O vermelho, o azul e o verde. E aí você começa a imaginar. Então, se em um dado processo analítico de você perceber essas três cores, você já pode ter a percepção que elas estão incluídas aonde? Na decomposição de uma luz branca, de uma cor branca. Quando eu vejo essa questão aqui, eu posso ver o quê? Que essas cores primárias, elas podem nos favorecer a questão da nossa visão, que é o que vai dar a cor do objeto. Então, quando eu imagino uma situação como essa, você vê o quê? Por exemplo, eu teria praticamente um objeto de cor verde, mas quando eu jogo uma fonte, eu vou emitir um raio de luz, ele só vai refletir aquela cor que realmente satisfaz a condição do que eu estou querendo, a cor vermelha. Então, na nossa visão, as nossas células visuais, elas podem ter dois tipos. Uma que pode ser considerada bastonetes e outra em forma de cone. Essas questões de bastonetes, eles não vão distinguir a cor, ele apenas vai ver a claridade. Quer dizer, seria a questão de você até imaginar, por exemplo, alguns animais. Será que eles enxergam através da cor ou não? Ele vê só a claridade. E os cones, eles vão ver o quê? A questão das cores. É aquele caso, se o indivíduo, lá nas células visuais, você tem a condição de enxergar as três cores primárias, você tudo bem. Mas se você realmente tiver ausência de uma ou de outra, você poderá ter, quer dizer, a confusão entre as cores, que é o aspecto daltonismo. Quer dizer, o que seria uma pessoa daltônica? Seria a pessoa onde, através de suas cores primárias que favoreceram, através dos cones, ela vai ter uma perturbação de confusão de cores, especialmente quando falta uma delas. Com isso eu posso ver o quê? Que para que eu, na realidade, veja um objeto qualquer, eu possa ter as três condições de análise mediante o corpo que eu esteja analisando. Que eu poderia ter a reflexão, a refração ou a absorção. Quando eu falo na reflexão, esse raio, ele bate sobre uma superfície plana e polida, chegando a fazer uma reflexão que poderá ser uma reflexão ou regular ou difusa. Augusto, qual seria a diferença dessa regular ou dessa difusa? Quando o raio bate sobre a superfície plana, no caso um espelho normal, o espelho plano, sobre uma superfície de água límpida, transparente, eu posso ver que esses raios, ao incidir, ao bater sobre essa superfície, eles vão realmente também, eles incidem e eles realmente refletem. Ao mesmo tempo que eles emitem, que eles incidem, eles refletem raio com a mesma proporcionalidade, o mesmo tamanho, onde iria formar ângulos de mesmo tamanho. Ângulo incidente com o ângulo refletido. Já na questão difusa, esses raios que seriam transmitidos, que seriam incididos, eles vão refletir, mas de forma desordenadas. Mesmo sabendo que são paralelos, não estão totalmente ordenados, estão de forma desordenada. É o que nós realmente percebemos no nosso dia a dia. Quer dizer, quando você vê o reflexo realmente de raios batendo sobre uma superfície onde ela não seja totalmente polida, eu tenho mais essa questão da difusa. Já quando eu vejo a questão da refração, o que é essa refração? É a mudança de direção dos raios. Por exemplo, se você imaginar um copo com água, um copo cheio de água, e você colocar sobre ele um lápis, por exemplo, ou uma caneta, você vai perceber que, se você começar a analisar
na parte superficial do ar para a água, você vai perceber que esse copo ele está saindo do ar para a água, os dois meios. E eu começo a perceber o quê? Que eu começo a ver, visualizar, analisar como se este lápis estivesse quebrado. Mas por que isso aconteceu? Porque o ângulo de incidência realmente ultrapassou para outro meio, que foi a questão da refração, mudando de ângulo. E aí eu posso ver o quê? Que essa refração geralmente ela vai ter uma situação de mudança ideal. Ou para mais ou para menos. Se ela for menos, ela vai estar mais ligada para a reta normal, que é o que nós podemos perceber hoje. Por exemplo, existe até algumas ideias. Quais, por exemplo, no nosso dia a dia? Você está diante de uma piscina e eu vejo lá de fora, por fora, eu estou do lado externo da piscina. Então eu posso imaginar o quê? Que algum local da piscina esteja bem raso. Então, na realidade, não é aquela questão por eu estar vendo aquela questão rasa. Estou vendo aquela questão que eu vejo bem rasa, está mais profunda. O que é isso? Porque sofreu realmente o efeito da refração. Então, aqui é a ilusão óptica, que é aquilo que eu imagino que esteja bem raso, talvez seja o lugar mais profundo da piscina. É aquele caso também dos indígenas. Às vezes eles vão mirar jogar a caça ao peixe. Eles têm que ir mais para a questão mais baixa, mais longa. Por quê? Se eles colocar lado a lado, ele vai ver que a visão deles do ar para a água foi totalmente uma visão óptica. Já a absorção, eu posso ver que os raios de luz deixam de existir. Não, de jeito nenhum. Eles não são refletidos. É o caso que eu posso imaginar de uma parede. Quer dizer, eu vejo o quê? Que na parede já vai existir a questão da sombra, quando esse raio ele emite, e aí eu venho a pergunta, o que seria uma sombra? Seria justamente a questão de locais favorecidos onde o raio não é capaz de alcançar. Daí, pessoal, eu posso dizer para vocês o quê? Que a luz, ela é muito mais veloz do que o próprio som. Eu posso ver que dependendo do meio que essa luz esteja se propagando, ela vai ter critérios de refração ou mais ou menos do que o próprio ar. Quer dizer, até hoje nada foi comprovado que, na realidade, a luz no vácuo, ela seja tem algum local mais velocidade máxima, porque ela já tem 340 metros por segundo. Já posso também ver que, outra situação, se eu analiso a luz, ela é uma onda eletromagnética transversal, enquanto o som ele é longitudinal, a luz ela é transversal. E daí nós teremos agora algumas questões de reflexões, onde eu posso realmente fazer uma análise de avaliação. Um momento para que nós realmente possamos questionar algumas questões discursivas dentro desse assunto, ok? Bem, pessoal, então na realidade, como nós teríamos algumas questões para discussão, quer dizer, do nosso cotidiano, nós realmente já podemos fazer uma análise com essas 3 perguntas aí que eu coloquei, para nós realmente discutirmos, quer dizer, são situações do dia a dia, e que nós precisamos realmente estarmos atualizados. Primeira situação, como nós trabalhamos com as ondas mecânicas e eletromagnéticas, que foram as sonoras, eu volto a perguntar a vocês o quê? Que diferença existe entre as ondas sonoras e as ondas eletromagnéticas? A gente pode perceber que, se eu vejo a onda sonora, ela primeiramente era uma onda longitudinal. E que precisa de um meio para que ela possa se propagar. É a questão do som. Já na onda eletromagnética, nós já poderíamos ver que ela é uma onda transversal e que se propaga até mesmo no vácuo. Quer dizer, essas foram as diferenças que nós podemos analisar entre a onda sonora e uma onda eletromagnética. Nós também poderíamos ver que
existem vários tipos de ondas eletromagnéticas, até a sonora, alguns, né, a rádio, questão de AM, FM, até as eletromagnéticas que nós já conhecemos. Com isso, eu botei uma segunda questão, onde eu perguntaria: você poderá estudar vários tipos de ondas eletromagnéticas, como raios infravermelhos, ondas de rádios, micro-ondas, raios-x, raios ultravioletas, raios gamas, a própria luz visível, quer dizer, a luz branca, que é a que faz nós nos enxergarmos, objetos que estão ao nosso alcance. Aí eu pergunto: associe cada uma das frases abaixo com uma dessas ondas. Primeiramente, quem são elas que atuam na produção da vitamina D em o nosso organismo? Nós sabemos nesse momento que a vitamina D ela é proveniente do sol e que, até passado por alguns médicos, né, nós somos obrigados a termos um horário de estarmos à exposição ao sol. E aí, quem seria ela? Seriam os raios ultravioletas. A segunda, a letra B. Quem é que é usado na ortopedia para detectar fraturas dos ossos? Seriam os raios X. C. Onda que nos permite enxergar os objetos. Quem é que faz com que acabei de falar que a própria luz do sol ela é uma luz visível? E aí você começa a ver que a luz visível é a que vai fazer com que nós enxerguemos o objeto. Qual seria a onda de menor e de maior frequência? Lá quando você começa a perceber, tanto em som como em luz, nós temos aquela parte do espectro visual, o espectro das cores, o espectro das ondas sonoras, que mostra realmente quem é a onda de menor frequência e a de maior frequência. Então você pode perceber que a de menor frequência seria quem? Seriam as ondas de rádio. E a de maior frequência seriam os raios gama. Já na letra F e última, quem é usado na transmissão de TV por via satélite? Seriam os raios infravermelhos. Quando eu analiso essas três situações, eu posso também chegar a alguma situação que nos podemos analisar. Como um corpo opaco, que não emite luz, pode ser visto. No mesmo caso que eu falei nesse momento, quer dizer, já existem corpos que são considerados transparentes, translúcidos e opacos. E aquele opaco, na realidade, é aquele que, nada sobre a questão da luz, pode estar indagado sobre ele. Que a gente não parei. Então, o que é que faz eu ver? Então, o que é que vai fazer com que ele seja visto? O que é que vai fazer com que ele seja analisado? Eu posso dizer para vocês que, no caso desse aqui, eu poderia dizer o quê? Que esse corpo, na questão aí, ele pode ser o quê? Ele pode ser analisado como sendo os corpos opacos, não permite luz, né? Não, ele não recebe luz, então aí ele só pode ser visto, porque parte de luz de algum corpo luminoso reflete sobre ele, fazendo com que, através dessa reflexão, ela chegue até os nossos olhos, fazendo com que esse elemento, esse corpo opaco, seja realmente visível à nossa acuidade visual. Bom, pessoal, então aí foi algumas das nossas primeiras situações a ser analisada e que nós já podemos partir para as resoluções futuras que será dada de acordo com nosso andar.